quando surge galera, tá aqui. E quando te perguntarem, mas o Palmeiras é contra tudo, contra todos mesmo, mostre essa semana do palmeirense pra os seus amiguinhos. Vamos por partes, hein? Palmeiras tem um jogo decisivo contra o Santos agora, né? Pra poder pegar aqueles jogos atrasados e tudo mais, jogo sábado, ok, todo mundo sabe disso. Aí nós estamos sem o Vitor Roque, que foi convocado para a seleção brasileira. A gente tá sem o Flaco, que foi convocado para a seleção argentina, mas capaz dele voltar para esse jogo, então a gente vai esperar. A gente tá sem o Emiliano Martinez, o Facundo e o Piquerez pela seleção uruguaia. A gente tá sem o Ramon Sosa e o Gustavo Gomes pela seleção paraguaia. Fora isso, nós estamos com a galera no DM, né, como por exemplo o Everton. Nós estamos com o Alan, que vai ter que cumprir um efeito suspensivo por conta de uma suspensão que ele tomou aí no jogo contra o Fluminense, um jogo que ele já cumpriu um, aí parece que vai ter que cumprir outro. A gente ainda tem, isso tô falando pro jogo do dia 15, tá? Porque na segunda-feira que vem a gente ainda tem o julgamento marcado do Vitor Roque por aquele post que foi considerado homofóbico pelo STJD. A gente ainda tem também, que assim como dizem, né, desgraça pouca é bobagem, a gente ainda tem a questão do Gustavo Gomes e vou até olhar quem é o outro, porque tava enroscado nesse rolê aí, que, cara, o Piquerez, Gustavo Gomes e o Piquerez, eles vão ser denunciados e eles podem desfalcar aí o Palmeiras no final do ano. Mas aí você vai pensar, mano, porque se fosse pra quê? Então, parece que os dois vão ser julgados aí, o Gustavo Gomes e o Piquerez, por ofensas ao árbitro Wilton Pereira Sampaio. O que aconteceu? Lembra no jogo contra o Flamengo? O STJD tá acusando o Piquerez de ofensa direta ao árbitro. Segundo o documento, vou até ler a reportagem. A reportagem é do R7, tá? Quem quiser ir lá, portal R7. Segundo o documento encaminhado ao tribunal, o Uruguai foi enquadrado no artigo 243F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata ofensas à honra ou à imagem de membros da arbitragem. O uruguaio foi expulso depois de ter dito ao árbitro, abre aspas, você está de sacanagem, veio aqui para roubar a gente. Já o Gomes, ele não recebeu uma advertência dentro de campo, mas ele acabou sendo denunciado com base no artigo 258 do Código Brasileiro aí de Justiça Desportiva por, abre aspas, conduta contrária à disciplina ou ética desportiva. Após o jogo, o Paraguai fez críticas ao Pereira Sampaio. Ele é um dos mais soberbos do futebol mundial. Então, assim, o Palmeiras vai ter que jogar contra o Santos, que é um clássico, com a galera da limpeza, porque basicamente quem sobrou aí é o pessoal da limpeza, né? A gente vai pedir ajuda aí pra galera, pros porteiros da equipe, a gente vai pedir ajuda pra eles, né? Porque é o quem sobrou. Quem eu acho que quer aparecer com o uniforme completo lá joga. Além disso, a gente tem aí essas questões extra-campo que estão relativamente atrapalhando muito. Em contrapartida, o Flamengo tá lá enchendo o saco. O presidente do Flamengo tá falando sobre questão de gramado sintético, não sei o quê. Enquanto isso, o jogador do Flamengo, que é um réu confesso, vai lembrar que o Bruno Henrique é um réu confesso. Ele confessou todo o esquema de aposta. Ele tá com efeito suspensivo e provavelmente ele vai ser. Ele provavelmente vai ser inocentado, e aí isso abre bastante um precedente jurídico. E aí eu queria falar com você sobre isso, porque assim, a gente tem uma questão, né, que vai acabar abrindo precedente jurídico, e o caso do Bruno Henrique pode ser utilizado para outros jogadores envolvidos também nesse esquema de aposta. Pode ser usado como, se eu não me engano, jurisprudência o nome, advogados, bota aí embaixo. Então, assim, isso vai abrir uma porteira. Gente, os campeonatos estaduais, que são campeonatos que não são muito acompanhados, vai virar uma bagunça. E assim, isso que eu tô pensando em campeonatos relativamente grandes. Agora imagina campeonatos menores, como o campeonato, sei lá, campeonato acreano, campeonato paraibano. Isso vai virar um horrível e vai abrir esse tipo de precedentes. Então, assim, o Palmeiras nesse final de campeonato está, sim, lutando, parece, contra todos, contra a STF, não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, vale lembrar, vocês que são de outros times, que isso pode respingar em vocês uma hora ou outra. Hoje, o Palmeiras está disputando contra o Flamengo e o Flamengo tá nessa palhaçada aí. Mas, ó, no futuro pode ser o Corinthians tá disputando contra o Flamengo
e ter um jogador absolvido depois de um crime. Pode ser o Botafogo no Campeonato Carioca, pode ser um Atlético Mineiro. Então, assim, não adianta só a Leila ser vocal em relação a isso. A gente precisa que todos os clubes sejam vocais em relação a isso. Então é isso. Eu quero que vocês deixem bastante opinião e satisfação. Xinga muito aí. Só cuidado aí, né, gente? Vai xingar, mas nem tanto. Mas realmente eu quis trazer, assim, aproveitar que a gente tá sem jogos, realmente pra trazer essa reflexão de que a gente realmente. O extra-campus tá atrapalhando muito mais do que deveria. Parece que a CBF, o STJD tá fazendo de tudo pro Palmeiras perder esse campeonato mesmo pro Flamengo. Mas não é a primeira vez, não é a última. Como disse o esporte, muito obrigada, amigos do esporte, que colocaram aí no Twitter. é, a gente sabe o que acontece quando eles tentam mudar o regulamento, se referindo ao campeonato de 87. Então, muito obrigada, galera do esporte. E então é isso. Pode deixar isso aí satisfação. Eu vim só trazer minha satisfação mesmo, porque eu acho que vocês entendem bem essa insatisfação nossa. É isso, segue a gente aqui no canal. Deixe os comentários, fiquem à vontade, só sejam educados e simpáticos, tá bom? Um grande beijo e avante palestra contra todos e contra todos, hein?